Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva e o tema da aula de hoje é Constituição de 1967, a Constituição da ditadura militar. Nós vimos aqui no canal as constituições de 1824, 1891, já na República, 1824 o Império, né? 1934 de Getúlio Vargas, a Era Vargas, né? 1937 o Estado Novo e 1946 da redemocratização do Estado brasileiro. E nós hoje vamos tratar da Constituição de 67. Está aí a capa para você lembrar que nossas constituições brasileiras são escritas e não errar na hora da sua prova. O nome da Constituição, Constituição do Brasil. A Constituição Brasileira de 67 data de 24 de janeiro de 67 e entrou em vigor em 15 de março de 67. Aí você já tem uma diferença em relação às outras constituições, né? Ela entra em vigor, né, na data diferente da sua, entre aspas, promulgação, tá? Foi promulgada pelo Congresso Nacional, a que o ato institucional número 4 atribuiu a função de poder constituinte originário, entre aspas também, ilimitado e soberano. Mas por que tanta aspa, professor? Você vai entender no decorrer dessa aula, tá bom? O Congresso Nacional, transformado em Assembleia Nacional Constituinte e já com os membros da oposição afastados, sob pressão dos militares, promulgou, entre aspas de novo, né, uma carta constitucional que buscou legalizar e institucionalizar a ditadura militar. Muito bem, tá aí a foto, né, dele, Humberto de Alencar Castelo Branco, era o presidente na época, certo? E no dia 15 de março, ele acaba passando o governo para General Arthur Costa e Silva, na mesma data, né, em que a Constituição entra em vigor. Lembrando que ela foi promulgada numa data, promulgada entre aspas, e entrou em vigor em 15 de março. Vamos lá, a Constituição de 67 foi a sexta do Brasil e a quinta da República, quinta Constituição da República Brasileira, né? Nós vemos que a primeira foi em 1891. Se você não assistiu essa aula aqui no canal, você pode buscar aí na playlist e tenho certeza que vai acrescentar muito ao seu conhecimento. Buscou institucionalizar e legalizar o regime militar, aumentando o controle do poder executivo sobre o legislativo e o judiciário e criando dessa forma uma hierarquia constitucional centralizadora. Nós vamos ver que o texto dessa Constituição vai divergir dos fatos, tá bom? E nós vamos aprender isso na aula de hoje. Uma hierarquia centralizadora. As emendas constitucionais que eram atribuições do Poder Legislativo, com o aval do Poder Executivo e Judiciário, passaram a ser iniciativas únicas e exclusivas dos que exerciam o Poder Executivo, ficando os demais relevados a meros espectadores das aprovações dos pacotes, como seriam posteriormente nominadas as emendas e legislações baixadas pelo presidente da República. Interessante nessa época é que o Executivo e o Judiciário e o Legislativo foram esvaziados de suas competências, tá? Ficaram ali como meras figuras e o Executivo fazendo tudo o que era propício aos seus intentos. Muito bem. No contexto histórico, nós vemos que na década de 60, uma série de golpes militares derrubaram regimes democráticos na América Latina. O medo que o comunismo se instalasse no continente após a Revolução Cubana fez os Estados Unidos apoiarem direta ou indiretamente uma série de governos militares nas regiões, né? Aqui no Brasil, nós vemos o quê? Jânio Quadros, né, vai renunciar em 25 de agosto de 61. Por que ele renuncia? A história vai dizer que ele perdeu importante apoio político do centro e de direita também, tá? Isso tudo pela fama que ele tinha de estar ali, né, voltado para o regime comunista. Só que ele não apenas renuncia, ele encaminha uma carta ao Congresso informando ter sido, né, vítima, não, ter sido perseguido, né, ter sido pressionado por forças ocultas terríveis, né? É isso aí. O vice-presidente João Goulart, o Jango, estava na China, a China comunista, quando as forças armadas tentam impedir o seu retorno. Está aí o primeiro golpe militar, né? Tentativa de primeiro golpe. Sobretudo afirmando o quê? Afirmando que ele tinha ligações
comunistas, tá? Então, o que aconteceu? Não havia ninguém para assumir o governo brasileiro. Diante da situação que se apresentou, o Congresso Nacional aprovou, em 2 de setembro de 61, o regime parlamentarista, tá bom? Mas não chegou a durar muito, porque no referendo de 63, o povo determinou imediato retorno ao presidencialismo. Foi isso que aconteceu. A direita brasileira e os militares se uniram para derrubar o presidente João Goulart, como falamos, né? Acusado de querer implantar o comunismo internacional no país. O presidente foi deposto em 1º de abril de 64, dando início à ditadura militar, que só terminaria em 85. Então, no primeiro foi a tentativa de golpe, né? Ali por volta de 61. Na segunda, o governo militar toma o poder. E aí começa a nossa história dos atos institucionais, né? O denominado Supremo Comando da Revolução, ele foi constituído pelos militares vitoriosos, né? O general Costa e Silva, o brigadeiro Francisco Correia de Mello, o almirante Augusto Rademacher, né? E em 9 de abril de 64 eles vão baixar o ato institucional número 1. O objetivo desse ato era afastar qualquer forma de oposição ao regime imposto, tá? Ao regime de ditadura militar. Até então não era chamado de regime ditatorial. Nós conhecemos assim hoje, tá? Então o objetivo desse ato era afastar a oposição. O ato era o quê? Inconstitucional. A Constituição que vigia, né, era a Constituição de 1946, tá? A gente vai destacar que esse ato foi o fato gerador, ele foi o embrião para uma lei de segurança nacional que vai acontecer lá em março de 67, tá? Isso é muito importante. E esse ato, ele suspendeu por 10 anos os direitos políticos dos opositores ao regime, principalmente quem? João Goulart, Jânio Quadros, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes e outros mais, tá? Esse ato também vai determinar a eleição indireta para presidente e vice-presidente, certo? E esses aí, vencendo, eles vão ficar no poder até 31 de janeiro de 66, quando então vai assumir alguém, né, vai assumir um novo presidente eleito pelas eleições diretas. Isso no AI-1. Mas o que vai acontecer com essa história, né? Esse primeiro ato foi uma série de atos, uma série de decretos autoritários que davam ao presidente da República poderes absolutos, invalidando o texto constitucional de 46. Então, a Constituição de 46, ela foi rasgada, né? Porque o ato valia mais do que a Constituição. Não é isso? Como eu falei, as eleições indiretas, e vai vir o ato institucional número 2. O que acontece é o seguinte: após a confecção do ato número 1, né, vai acontecer as eleições nos estados. E aí o que acontece? A oposição acaba vencendo em alguns estados, o que era contrário, né, aos interesses dos militares que estavam no governo. E aí o que eles fazem? Eles avançam na repressão, tá? Baixando o ato institucional número 2. Então você vai entender que aí, nesse ato número 2, vai determinar a eleição indireta para presidente da República, para a presidência da República. Ou seja, aquela eleição que deveria acontecer de forma direta para os que fossem assumir, né, depois de janeiro de 66, ou seja, em fevereiro de 66, ela já não ocorreu, tá? E aí o que acontece? O ato vai determinar que o presidente então vai ser eleito de forma indireta, o que é contrário à Constituição de 46. Vai extinguir os partidos políticos todos, né? Na verdade, vai se manter ainda 2 partidos. Na verdade, a Arena, né, que é a Aliança Renovadora Nacional, que é o partido do governo, e vai se manter o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro. Tem uma parcelinha ali de oposição, tá? E esse ato, o AI-2, ele vai vigorar, né, até 15 de março de 67, quando então o presidente Costa e Silva vai tomar posse e a nova Constituição vai entrar em vigor, né, a Constituição de 67. Então, ele acabou realmente com a possibilidade da eleição direta que deveria ocorrer, tá bom? Vamos continuando. O ato número 3 determinava eleições indiretas para governador e vice-governador e nomeação de prefeitos pelos governadores. Então,
né, o comando supremo vai intervir também, né, a vontade dos ditadores, né, vai intervir nos estados. Por quê? Porque não queriam repetir as últimas eleições que tiveram. Então vai se demitar, ó. Vai se direcionar para as eleições indiretas, justamente para quê? Para a centralização do poder, né? Vai estabelecer, o AI2 já havia estabelecido as eleições indiretas na esfera da República, tá? Presidência e vice-presidência. O AI3 vai trazer as eleições indiretas para os estados, né? E ali os municípios vão ser nomeados, os prefeitos e governadores, tá bom? Isso era para quê? Sobretudo para enfraquecer a oposição. Apesar dos militares e dos civis que apoiavam dominarem o cenário político, o governo quis fazer uma nova Carta Magna. Com isso, pretendiam incorporar os atos institucionais que foram publicados desde 64. Ou seja, uma série de atos invalidou a Constituição de 46. E havia naquela época uma vontade de passar no cenário, uma imagem no cenário internacional de que estava tudo correndo bem aqui no Brasil, tá? O que não era verdade. Então eles vão fazer o quê? Vão baixar o ato institucional número 4, tá bom? Convocando o Congresso para se reunir em uma sessão extraordinária com o objetivo de discutir e votar o projeto de Constituição apresentado pelo presidente General Castelo Branco. Né? A promulgação da Constituição Militar aconteceu tão logo em 24 de janeiro de 67. Então, nós vamos destacar aqui o seguinte, tá? O presidente Humberto Alencar Castelo Branco, ele vai baixar em 7 de dezembro de 66 esse ato. Muito bem, convocando, né, a intenção dele era organizar e discutir a nova Constituição, entre aspas. Mas nós vamos destacar o seguinte, que o governo publicou um projeto de Constituição escrito pelo ministro Carlos Medeiros Silva, isso antes, e pelo jurista Francisco Campos, o mesmo lá de 37, tá? Levi Carneiro, entre outros. Entretanto, houve uma oposição dos partidos, fazendo com que o governo reabrisse o Congresso Nacional para discutir e votar a nova carta. Só que essa carta ela foi apresentada já nessa Assembleia, então houve pouquíssimas modificações. Então aí vai ter uma divergência entre os doutrinadores, dizendo que como os que defendem que a carta é outorgada, tá? Como não houve discussão livre, né, do poder constituinte originário, não foi debatida, aquela coisa toda, a Constituição seria o quê? Outorgada. E os que defendem que ela é promulgada, que é a minoria, vai dizer o seguinte, só por passar pela Assembleia Nacional Constituinte, já pode-se dizer que ela é uma Constituição promulgada, tá? Então nós vimos o quê? Que a Constituição ela foi promulgada pela Assembleia Constituinte, mas ela não teve essa liberdade. Né? Os que participaram da Assembleia não tiveram a liberdade, eles foram obrigados, digamos assim, né, a concordar com o texto propriamente dito, o texto que foi apresentado ali. Muito bem. Destaque para a Constituição de 67. Ela manteve a República como forma de governo e Brasília continuou a ser a capital federal. Lembrando que, no sistema republicano, nós temos uma forma de governo ou estrutura política de poder em que o bem comum está acima dos interesses particulares. Tá? Surgiu em Roma, e nesse modelo o chefe de Estado ele permanece no poder por tempo limitado e é escolhido pelo povo. Tá? É um modelo que se opõe à monarquia. Nós estamos vendo que na Constituição de 67, apesar de estar escrito ali a forma de governo república, né, o sistema republicano estava o quê? Não estava funcionando como deveria acontecer. E sobre a capital, que era Brasília, né, na época, nós lembramos que até no vídeo anterior nós tratamos um pouco desse assunto, que em 21 de abril de 60 ela foi para o Planalto Central, tá? Ela foi inaugurada ali por Juscelino Kubitschek, tá bom? Que antes a capital era na cidade do Rio de Janeiro, como nós já tratamos aqui em outros vídeos do canal. Muito bem. Embora tenha mantido a separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário,
o poder de decisão estava concentrado no poder executivo. Também foram incorporados o ato institucional número 1, 2 e 3, que haviam regido o país até aquele momento. Então é o que nós falamos, né? A tripartição, o sistema de poder, né, de Montesquieu, estava o quê? Prejudicado. O executivo estava se sobrepondo ao legislativo e o judiciário, tá? Estava concentrando aí o poder. E, na verdade, a Constituição ela buscava legalizar os atos institucionais que já haviam sido, né, baixados. O ato número 1, 2 e 3, e nós vimos que eles eram totalmente inconstitucionais de acordo com a Constituição de 46. Então, a intenção do Constituinte de 67 era justamente essa, tá? O presidente era eleito de forma indireta por um colégio eleitoral em sessão pública para um mandato de 4 anos. Nós vimos aí essa questão também. Cassação e suspensão dos direitos políticos pelo Poder Executivo. Estabelecia o bipartidarismo. Ou seja, nós vimos o quê? 2 partidos apenas, né? A Aliança Renovadora Nacional, que é a ARENA, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Um de apoio ao governo e outro ali com uma parcela de oposição. Os demais partidos políticos foram todos extintos, tá? Inexistência de religião oficial. O Brasil continuava se mantendo, né, um país laico, né, e não confessional, como nós vimos já desde a Carta de 1891. A Constituição de 67 também, ela vai determinar eleições indiretas para governadores e prefeitos, né? Ela vai também instituir a pena de morte para crimes contra a segurança nacional, tá? Então nós vemos aí diversas violações a direitos já conquistados, né, através dessa Constituição de 67. Ela também restringia o direito de greve, ela aumentava a justiça limitar. Em que sentido, né? Estendendo o foro especial a civis, tá bom? Na verdade, a ditadura militar, embora muitos não concordem com esse nome, né, com essa nomenclatura, ela vai ali centralizar, né, todas as questões civis também, vai estender um pouco das questões civis para a justiça militar. Mais tarde, em 68, foi incorporado o AI-5. Nós vamos destacar os principais tópicos do AI-5 de forma detalhada, mas, a princípio, ele vai determinar o quê? O fechamento do Congresso por parte do Executivo, a censura prévia aos meios de comunicação, a intervenção militar em estados e municípios e suspensão de direitos civis e políticos dos cidadãos que cometiam crimes contra a segurança nacional, tá? Sobre a restrição do direito de greve, a gente pode destacar o seguinte, né, que logo após o golpe de 64, o governo editou a Lei 4.330, e essa lei limitava o direito de greve, já limitava, né? Sendo que essa lei ela era flagrantemente inconstitucional, pelo que nós já explicamos, né? A Constituição que vigorava naquele momento era de 46. Aí a gente vai ver o quê? O AI-2, mudando a competência constitucional para o julgamento das greves, ou seja, vai trazer essa competência para a Justiça Federal, ao invés da Justiça do Trabalho, tá? E a Justiça Federal vai passar a julgar os casos que eram da onde? Eram da Justiça do Trabalho. E lembra que nós falamos da alteração de números de ministro do STF? Então, com essa votação pela Justiça Federal sobre a greve, o governo impunha a sua vontade, né? Ele impunha a sua vontade em relação ao que se determinava ali em relação às greves, tá? Nós vamos ver que, né, no AI-5 vai se configurar muito mais essa questão da greve e a gente vai ver as restrições cada vez mais impostas. Bom, ela era escrita, como nós vimos, tá? Foi um documento organizado, formalizado e publicado, sistemática, né? Porque ela foi sistematizada a partir de ideais fundamentais,
rígida, processo de alteração árduo, dificultoso, e nós temos aí a questão de ter sido outorgada ou promulgada. Lembrando que a maioria entende por outorgada, como também esse humilde professor que vos fala, tá? No Poder Legislativo, nós vemos que o Poder Legislativo é composto pelas câmaras dos deputados, pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Tudo bem, nós sabemos que o Congresso foi fechado, depois foi fechado de novo, enfim, foi só aberto sob pressão, tá? Mas o texto constitucional trazia isso que eu estou falando, tá bom? O mandato de deputado de 4 anos como representante do povo, eleito por segundo sistema de representação proporcional pelos estados, Distrito Federal e territórios. E os mandatos dos senadores eram de 8 anos. Isso é o texto constitucional, tá, gente? A gente viu que na prática a coisa foi bem diferente, tá? Como representante dos estados do Distrito Federal, cada qual elegendo 3 representantes, eleitos por princípio majoritário, renovando os mandatos a cada 4 anos, alternadamente e depois 2/3. Ou seja, num ano seria, em tese, né, um senador, depois de 4 anos se elegeriam 2 senadores, tá? Mantendo aí o princípio majoritário. No Poder Executivo, o mandato presidencial de 4 anos. E a eleição foi estipulada como indireta. Nós vemos depois esse mandato ser estendido para 5 anos e depois também para 6. Mas a princípio, em 67, 4 anos, tá? O presidente legislava por decretos-leis. E nós vamos ver uma série de decretos aí editados pelo presidente da República, pelos presidentes da República, tá? Estabelecido também matérias de iniciativa exclusiva do presidente. Precisamente lá no artigo 60 que nós vamos ver, tá? Essa questão da matéria de iniciativa exclusiva do presidente, tá bom? No Poder Judiciário, estabelecido como órgãos do Poder Judiciário, foi quem? O Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele vai trazer um aumento, né? Vai ser destacado ali um aumento no número de ministros, tá? O STF ele vai passar de 11 ministros para 17. Eu achei que já tinha até falado isso, mas não falei. Era nesse tópico aqui. Vai passar para 17. Para que o STF vai passar de 11 ministros para 17? Simplesmente para que a maioria no STF, né, pudesse ali validar as decisões do governo, né? Pudessem ser o quê? Pró-governo. Então passou de 11 para 17, ou seja, também foi esvaziada ali formalmente, né, informalmente, a competência do STF. Tribunal Federal de Recursos, juízes e tribunais militares. Nós temos também juízes e tribunais eleitorais. Nós temos juízes e tribunais do trabalho, tá? E havia previsão da Justiça Estadual, tá bom? A Justiça Estadual foi ali prevista na Constituição de 67. Muito bem, e o Judiciário teve a sua competência diminuída, como nós falamos, né? Foi esvaziado. Os direitos, né? Essa Constituição confere somente ao Executivo o poder de legislar em matéria de segurança e orçamento. Eram as matérias privativas do Executivo, tá? A iniciativa executiva, como nós estávamos falando ali do artigo 60 da Constituição. Tendência à centralização, embora, né, pregue o federalismo, ou seja, nós vimos ali sobre o federalismo, né, tripartição de poderes, mas ela tem uma tendência centralizadora, tá bom? A Constituição altamente centralizadora, né? Nós temos o que? A ampliação da justiça militar, como nós vimos, né, passou a julgar outras causas também, e abre espaço para a decretação de posterior lei de censura e banimento. Nós vamos ver mais à frente essa lei de censura e banimento, tá? Nós vamos ver diversos dispositivos, diversos atos, diversos fatos, né, que verdadeiramente caracterizaram esse regime ditatorial, tá bom? Esse regime de ditadura militar.
embora, repito, muitos não gostem, não concordem até com este termo, tá? Mas, muito embora a Constituição trouxesse, né, esses retrocessos, né, jurídicos, ela também garantiu, né, mesmo que formalmente, direitos da nacionalidade, artigo 140, direitos políticos, sendo o voto obrigatório para ambos os sexos, exceto os analfabetos. Bom, na verdade as eleições passaram a ser indiretas, né? Mas ela trazia ali no seu bojo os direitos políticos e também os direitos e garantias individuais no artigo 150, tá? Formalmente, e trouxe também direitos sociais no artigo 158, tá bom? O casamento nessa época, tá, ainda era indissolúvel, segundo o artigo 167, parágrafo 1º, tá? Vamos destacar aqui um pouquinho sobre a questão da greve, né? Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas lembrando aqui do AI-5, né? 13 de dezembro de 68, formalmente mantidas as constituições, né, de 67 e as estaduais. Ele manteve só apenas formalmente, tá? O presidente podia decretar recesso legislativo, o presidente podia decretar intervenção federal nos estados e municípios, os direitos políticos podiam ser suspensos por até 10 anos ou cassados, e aí nós vamos ter uma lista de opositores, né, que vão ter seus direitos suspensos e cassados, enfim. E foram suspensas as garantias de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade. Apenas para lembrar, tá bom? A vitaliciedade é a garantia legal de permanência em seus cargos até atingir a idade de aposentadoria compulsória. A inamovibilidade é o direito que assegura a não transferência, né, exceto por vontade própria ou relevante interesse público. E a estabilidade é a garantia de não ser demitido ou afastado de seus cargos públicos, a não ser por motivo estabelecido em lei, né, ou reconhecido por sentença de órgão competente. Esses direitos aí foram suspensos, tá? O presidente podia decretar estado de sítio a qualquer tempo, né, a seu bel prazer. O presidente também podia decretar o confisco de bens de quem tivesse enriquecido ilegalmente. Eu sei que muitos dos que estão ouvindo aqui, né, no canal, talvez você também, concorde um pouco com, com essa parte, né? Os bens ilegalmente. Bom, mas tem o devido processo legal, né? Enfim, tem uma série de direitos que a Constituição de 1988 garante ao cidadão, né? Vamos lá. Suspensão da garantia do habeas corpus em determinadas situações, tá? E excluem-se de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de acordo com este ato institucional e seus atos complementares, bem como os respectivos efeitos. Esse artigo 11 do AI-5 é a tese da irresponsabilidade total, né, de quem praticasse esses atos de acordo com o AI-5, tá? É um verdadeiro retrocesso jurídico. O Congresso foi fechado no mesmo dia do ato e assim ficou por 10 meses, tá? Apenas para relembrar aqui, a previsão da Justiça Estadual ficou caracterizada lá no artigo 136, tá? Da Constituição de 67. E sobre a greve dos servidores públicos, tá? Sobre a greve dos servidores públicos, era proibido, né? Foi proibido na Constituição de 67 e também para os serviços essenciais, segundo o artigo 157, parágrafo 1º. Posteriormente, em 78, vai haver um decreto-lei regulamentando esses serviços essenciais. Só que a lista ela vai trazer uma série de serviços, ou seja, ela é quase que infinita, né? Não, infinita já é demais, né? Mas trazia tudo que você podia imaginar de serviço essencial. Então, o direito à greve não vai existir, tá? E nesse mesmo ano de 78, a greve também foi proibida. Ela passou a ser considerada um crime, tá? Punido com pena de 1 a 3 anos de reclusão, tá bom? Infelizmente, né? Muitas greves ocorreram nessa época, tá? Muitas greves. As greves não cessaram por conta dessas regulamentações e muitas pessoas
né, foram presas, muitos trabalhadores foram presos e mortos, tá? Nessa época aí da ditadura. Infelizmente, aconteceu isso, tá bom? Vamos lá. TJ São Paulo, 2018, banca Funesp, juiz substituto. Tá aí uma pergunta para acrescentar no ensino de hoje. A Carta Constitucional de 67, o Ato Institucional número 5 de 68, lembre-se, as 5, e a Emenda Constitucional número 1 de 69, nós vamos ver no próximo vídeo, né? Alguns consideram a emenda simplesmente como uma emenda, outros, né, também consideram como Constituição de 69, mas o tema é bastante extenso, então nós deixamos para um próximo vídeo. Representar um período de anormalidade institucional que se prolongou até a Constituição de 1988. Bom, sobre eles podemos afirmar que, letra A Emenda Constitucional número 1 restaurou as garantias constitucionais cuja suspensão caracterizou-se o regime de exceção e revogou a prerrogativa do presidente da República de decretar o recesso do Congresso Nacional. Foi isso que nós vimos há pouco? Não, né? Ela não fez isso, não é isso? O ato, na verdade, nós vamos ver ainda, né? O ato institucional número 5 manteve a competência do presidente da República para decretar a intervenção federal nos estados e nos municípios e a previsão de sujeição do decreto à apreciação pelo Congresso Nacional. Ora, o ato número 5, ele realmente manteve a competência do presidente para decretar a intervenção federal. Mas não delimitou que ele devia sujeitar isso ao Congresso. Então, essa resposta também está errada, tá? Letra C. O ato institucional número 5 suspendeu as garantias constitucionais e legais da vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade e excluiu a apreciação judicial os atos nele fundados. Não foi o que nós acabamos de ver? Muito bem. Resposta certa, letra C, tá? A Carta de 67, cujo projeto foi elaborado pelo governo e que muitos consideram outorgada e não promulgada, manteve a prerrogativa de que a Carta de 46 conferiu ao presidente da República para expedir decretos-leis. Foi isso que aconteceu? Não, né? Ela não manteve essa prerrogativa de 46. Na verdade, ela estipulou isso, tá? Que o presidente poderia legislar através de decreto-leis, tá? E nós vimos que a Constituição de 67 vai esvaziar a esfera legislativa e judiciária, tá bom? Próxima pergunta, Ministério Público, 2015, Procurador do Trabalho, sobre a evolução histórica do constitucionalismo no Brasil. É incorreto afirmar. Lembra que eu sempre falo, né? Se é incorreto, anota o in já na tua prova para você não se esquecer. Essas perguntas aqui têm até poucas frases, né? São questões curtas, mas uma questão um pouco mais trabalhada, às vezes a gente esquece, tá? Anotando o in, a sua chance de esquecer ela é mínima. Vamos lá. Letra A. A Constituição de 1891 estabeleceu, pela primeira vez na história constitucional do Brasil, a possibilidade de intervenção federal nos estados. Bom, essa questão eu separei porque ela vai trazer aqui algumas revisões, tá? E a gente tem uma nova oportunidade de tratar de assuntos que a gente já falou. Tudo bem, e vai também fazer com que você fixe na sua memória muito mais a matéria que a gente quer tratar aqui. Então, a Constituição de 81, ela realmente vai trazer a possibilidade de intervenção federal nos estados. A Constituição de 1891 é a Constituição da República, né? É a Constituição que vai trazer aí o federalismo, o constitucionalismo, o presidencialismo e trazia, sim, a intervenção federal nos estados, tá bom? Então, a resposta A está correta. A Constituição de 34 assegurou o direito de voto às mulheres. O que você acha, hein? Resposta incorreta ou correta? Revisando aqui também, a Constituição de 34 vai assegurar, vai constitucionalizar o voto às mulheres. Lembrando que, né, o voto feminino, ele aparece aí a primeira vez
né, no Código Eleitoral de 32, tá? E a Constituição de 34 vai constitucionalizar esse direito. A Constituição de 1946 vedou a organização, o registro ou o funcionamento de qualquer partido político ou associação cujo programa ou ação contraria o regime democrático. Então, essa pergunta, essa questão, na letra C, muitos, na época do concurso, marcaram a letra C, tá? Mas não se atentaram ao finalzinho da questão, que vai dizer o quê? Cujo programa ou ação contraria o regime democrático, certo? Então, a Constituição de 46, ela não vedou a organização, o registro e funcionamento de partido político ou associação, exceto os que contrariassem o regime democrático. Então, essa questão ela está correta, tá? A Constituição de 46 ela só vai vedar os programas ou ações que contrariam o regime democrático. Mas essa pegadinha, esse texto confundiu muita gente na hora da prova, tá bom? E muitos erraram essa questão. Letra D é o gabarito, né? Nós já vimos todas as outras três, então a letra D é a incorreta. O que vai dizer? De acordo com a Constituição de 67, a administração pública federal era representada em juízo pela Consultoria Geral da União. Uma pergunta dificílima, né? Para procurador do trabalho, mas aqui no canal a gente tenta trazer alguns exemplos. É verdade que não vamos conseguir abordar tudo, né? Eu costumo falar que o vídeo não é suficiente para você fazer a sua prova, tá? Não se engane, você tem que ler, tem que praticar, né? Tem que responder questões anteriores de provas, de concurso, tem que fazer simulado. O que você puder fazer para contribuir com o seu conhecimento, você faça para garantir a sua aprovação, tá? Eu já vou explicar a resposta número D. É interessante que você ouça o vídeo, né? Ou veja o vídeo, faça sua anotação, né? Naquele momento em que você já está saturado, já está na madruga, né? Não sei, talvez no seu carro dirigindo, e aí você bota aí o professor Leonardo, né? Com essa voz, né? para poder falar contigo aí na tua viagem ou naquele momento em que você já não consegue mais ler. Geralmente, quando a gente estuda, depois de um certo tempo, a letrinha começa até a embaralhar, né? Então a gente usa de recursos. Tem vídeo aula, tem áudio, né? Audiobook, tem tanta coisa hoje. A gente está aqui fazendo um canal com muito carinho, né? Trazendo aulas para você para contribuir com o seu estudo, tá bom? Então o que vai acontecer? Essa resposta não estava correta. Por quê? Porque a Constituição de 67 ela não vai trazer essa atribuição para o Conselho Geral da República, tá? Para a Consultoria Geral da União. Ela não vai trazer essa atribuição, tá? De representação e juízo. Bom, recapitulando, o Consultor Geral da República foi estipulado ali no Decreto 967 de 1903, tá? E contemplava-se amplo conjunto de competências naquela época, ocupava cargo de estrita confiança do presidente da República. Muito bem, ele participava ativamente das grandes decisões do governo, esse Conselho Geral da União, tá? Mas esse conjunto originário de competências foi modificado pelo presidente Getúlio Vargas, tá? Na época de Vargas, os pareceres dos consultores não seriam mais comunicados aos interessados, nem publicados, senão quando o governo autorizasse, né? Salvo por motivo de relevante juízo do próprio consultor geral. Então, ele perdeu grande parte da ideia principal que ele tinha, né? Da competência que ele tinha originalmente. Na época do presidente Juscelino Kubitschek, as consultas seriam somente admitidas em assuntos de alta relevância, tá? E somente na década de 1980, ou seja, posterior à Constituição de 67, que vai se haver aí conflitos intragovernamentais a serem resolvidos pela Consultoria Geral da República, tá? Bom, a gente pode destacar aí que aconteceu, né, disputa entre o CAD e a Petrobras, né, relativa ali à petroquímica nacional. Temos também a questão do estanho, né, a exploração do estanho em área indígena, né, que foi um desentendimento entre a FUNAI e o Ministério de Minas e Energia. Enfim, esse papel de orientação jurídica, né, do Poder Executivo
até hoje, né? Agora, né, em tempos atuais, ele é exercido pela Advocacia Geral da União, tá? Então essa questão muito difícil, tá bom? Mas por eliminação, você conseguiria responder, certo? Você, com os vídeos do canal aqui, talvez, exceto com o vídeo de hoje, né, que eu falei um pouquinho sobre a Consultoria Geral da União, mas com os vídeos anteriores, você que assistiu o vídeo da Constituição de 1891, 1934, 1946, você conseguiria a questão letra C, um pouquinho mais de atenção ali na parte final, né? Você conseguiria, por eliminação, dizer que a resposta incorreta é a letra D, tá? Embora muitos tenham caído aí nessa pegadinha e responderam a letra C como incorreta, mas a letra C está correta, como nós vimos, tá? Então, mais uma vez, contribuindo, né, com o estudo de todos vocês, com o nosso estudo, com o nosso aprendizado, né? Chegamos ao fim dessa aula. Próxima aula vamos tratar da emenda número 1 de 69, ou para alguns, Constituição de 1969, tá? Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá bom? E Deus abençoe você.